Boa noite, pessoal. Hoje é dia 17 de agosto. Vamos começar um assunto novo hoje. Vou falar sobre técnicas de demonstração. Essa aula de hoje e a aula que vem, elas são, assim, assuntos novos, mas que, na verdade, eu volto a usar coisas que vocês já viram em lógica. Então, alguns nomes vão aparecer novamente e até mesmo algumas ideias do que eu apresentei para vocês no início do curso, vocês vão rever agora sendo que de um outro jeito. Antes da gente ir para lá, teve a avião de vocês na aula passada, né? E a Maria não pôde estar presente, e hoje ela está, e ela vai apresentar a solução aí dessa questão 7, tá? Então, Maria, quando quiser falar, pode falar. Eu espero que você tenha visto, Maria, a apresentação dos seus colegas, mas é para ser algo bem rápido, não sem nada muito longo, né? E o texto sobre a resposta você me mandou? Eu já nem sei se você me mandou. Eu sei que alguns mandaram, colocaram no Classroom, como eu não ouvi de todo mundo. Eu mandei no Classroom, eu acho. Então tá beleza, tá bom. Aí depois eu corrijo lá, mas vamos lá. Você apresenta aqui e a gente dá continuidade, eu falo, já entro no assunto da aula, tá? Então é contigo agora, pode ir lá. 20 palitos idênticos estão dispostos como na figura. De quantas maneiras podemos escolher 6 desses palitos e pintá-los como 6 cores diferentes? Então, nessa questão, eu dividi ela em 2 partes. E na primeira eu fiz a configuração para escolher 6 palitos dentre os 20. E eu fiz um arranjo de 20, escolhendo 6 a 6 para chegar nesse valor. E na segunda parte, para pintar os 6 palitos com 6 cores diferentes, eu fiz uma permutação simples das 6 cores, né? Aí, pelo princípio multiplicativo, a resposta final seria o arranjo de 20, 6 a 6, vezes o 6 fatorial. Então, tá, eu entendi o que você fez, beleza. Só que quando você primeiro fez esse arranjo, né? Sim. Que seria basicamente a escolha dos 6 palitos. Sim. Mas aí beleza, tudo bem, são 20, eles estão em ordem. Então, sim, se você escolhe enfim, 6 aqui, aí você vai ter que, depois que escolheu, permutar as cores, né? Então, por Sim. isso que você faz aqui o 6 fatorial. Só Isso. que, quando você escolhe de 26 a 6, se você tivesse interessado somente nos 6 palitos iniciais, que foi esse o seu comentário, né? Primeiro você escolhe os palitos, né? Isso. Escolher os palitos é obter subconjuntos de 6 palitos dentre os 20. Sim. Então, no caso, não seria arranjo, mas combinação. Você enxerga isso? Mas a ordem não importa? A ordem vai aparecer aqui, ó. Todas essas possíveis ordens, quanto tem essa contagem? Ah, entendi. Dado que você fez essa questão em 2 etapas, que foi, primeiro, escolheu os 6. Aí a ordem, você não está incomodada por isso por enquanto, nesse momento aqui. Você tá interessado nesse primeiro instante, pelo seu comentário aí, nos subconjuntos de 6 palitos. Entendi. Né? Aí, beleza. Aí, para cada subconjunto que você escolheu, você tem cores diferentes, né? São 6 cores diferentes. Então, você vai ter uma permutação. Porque, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, beleza. Então, você tem 6 cores. Então, sei lá, verde, amarelo, rosa e assim por diante, são 6 cores. Então, para a primeira, você tem 6 possibilidades de cores. Para a segunda, você tem 5, 4, 3, 2, 1. Então, por isso, dá o 6 fatorial aqui. Certo? Sim. Então, é esse detalhe aqui que você deveria ter feito. Tá. Não um arranjo, mas sim uma combinação.
Ou um outro jeito de responder, que eu achei que isso você falaria inicialmente e ia acabar por aí ia estar correto, simplesmente é arranjo de 26 a 6. Por quê? Entendi. Porque o arranjo já faz essas duas coisas ao mesmo tempo. Ele Ah, compõe sim. os subconjuntos, além disso, as ordens dos elementos é importante. Entendi. O 6 fatorial acaba cancelando ali na É combinação. isso. Porque combinação vezes 6 combinação de 26 a 6 vezes 6 fatorial, acaba que é isso até, né? É arranjo de 26 a 6. Né? Uhum. Certo? Entendi. Tá claro isso? Sim. Para os demais também? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Por enquanto tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Beleza? Tá. Aí, pode Outra coisa, também. né, professor? Oi, fala, pode falar. Para não deixar a Maria nervosa, você comentou no de quase todo mundo. Ah, é. Por isso que eu falei, espero que você tenha visto, Maria. Sim, eu assisti a aula. Ah, beleza. Eu comentei de todo mundo, vários aí também tinham algum problema ou outro. É normal, tá? Fica calmo. Beleza. Pode ir pra ver. Para desenhar os 6 asteriscos nos espaços, eu fiz a contagem dos espaços entre todos os palitos, que foram 21, e fiz o arranjo de 21, escolhendo 6 a 6 para escolher os 6 espaços dos Hum, asteriscos. tá, então, sua resposta foi arranjo de 21, 6 a 6. Isso. Agora, pensa melhor. Dado isso que eu acabei de falar, em relação a... Tudo bem pelo 21, porque o 21 significa o quê? Os espaços, né? Como você bem falou, né? Você contou, né? Então você tem aqui esse lugar, esse lugar, esse lugar, esse. Então, né? Tudo isso que você marcaria, você tem 21 posições, certo? Sim. Então, isso daí, bem como você falou. Mas você quer fazer o que com esses 21? Você quer botar o primeiro 6, né? Então você quer escolher 6 lugares. Então, Isso. ok, de 21 você quer escolher 6. Mas você quer escolher 6 lugares para fazer o que com eles? Colocar um asterisco em cada. Colocar asterístico, né? Então você quer. O que é uma configuração aqui? Você concorda que uma configuração seria uma sequência de palitos e asteriscos, 6 asteriscos. 20 Sim. palitos, 6 asteriscos, que satisfazem esse critério aí, né? Então, sei lá, é sempre entre, né? Entre palitos aí. Então, por exemplo, isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Sim. Isso é uma configuração, certo? Uhum. Agora, de novo, é uma pergunta parecida com a que eu fiz na letra A. Faz diferença quem você escolhe primeiro desse conjunto de 6 elementos aqui? De 6 posições? Vai Não, fazer diferença na sua configuração final, na sua sequência final? não. Não vai fazer, né? Porque se você escolhe esses aqui, por exemplo, tanto faz se primeiro você escolheu depois esse, ou qualquer outra ordem que seja. Então, o seu interesse é em que exatamente? De 21 elementos, saber quantos são os subconjuntos com 6. Sim. Então, a resposta seria qual? Combinação. Combinação. Combinação de 21, 6 a 6. Entendeu por quê? Aham. Porque seria diferente se, por exemplo, eu falasse que eu quero escrever as letras A, E, I, O, U, e, sei lá, mais uma aí para completar 6, A, E, I, O, U, P. São 6 letras distintas.
aí sim faz diferença essa ordem de escolha das posições, porque são letras distintas. Mas aqui não, é tudo com o mesmo caractere, tudo com o asterisco, certo? Aham. Então, tudo bem com isso aqui? Sim, tudo bem. Tá? Então, beleza. Quer complementar com alguma coisa? Quer falar alguma coisa a mais? Não, não. Não? Então, parabéns aí, ó. Obrigada. Valeu, pessoal. Oi, gente, estão dormindo? Bate palma para ela aí, ó. Abre o câmera aí, Quer ó. sair no mic. Isso. Beleza, pode falar, Kennedy. Não, eu tava procurando o ícone do bater palma, mas foi o da mão estendida mesmo, né? Entendi. Tá bom. Então, beleza. Dado isso, vamos para a aula então, tá? Tá? Então, hoje é a aula 3. Eu já peço desculpa a vocês por conta dos cupins, então eu tô toda hora me mexendo aqui, tá? Porque tá batendo cupim em mim. Esperar, capaz de quando acabar a aula eles irem embora, mas só quando acabar a aula. Enquanto isso, eles vão aprender um pouco aí de demonstração. Aí. Bom, então, de novo, essa é a primeira parte dessa aula sobre técnicas de demonstração. Então, o que a gente vai ver hoje aqui, né? Caramba! Vou apresentar para vocês nomes, né? Conceitos de axioma, proposição, teorema, lema e corolário. Não sei se vocês já ouviram falar nessas palavras, nesses termos. É importante que vocês saibam o que significa isso, porque, eventualmente, vocês vão precisar ler algum artigo, criar algum artigo. Espero muito que vocês tenham esse desejo, assim como eu tive, de ir para essa área de pesquisa, pensar em coisas novas, argumentar sobre coisas novas. Então, a gente usa muito esses termos. Então, eu me sinto bem feliz assim de apresentar as coisas para vocês, porque é a parte que eu mais gosto, é demonstrar coisas matematicamente. Não é porque eu fiz matemática, mas é porque eu gosto dessa área, e na própria computação também existe muito isso, tá? Bom, além disso, eu vou apresentar hoje minha ideia, né? Vamos ver o quanto tempo eu vou conseguir falar e essa interação com vocês, como é que vai ser. E, de novo, eu espero que vocês interajam, falem também. Eu vou apresentar técnicas de demonstração direta. E a minha ideia é apresentar hoje para vocês também a técnica da demonstração por contrapositiva. Não sei se vocês lembram desse nome. Demonstração direta, demonstração contrapositiva. O termo contrapositivo vocês viram na aula 3. Na aula 3 esse nome apareceu. Talvez eu não tenha mencionado na aula, mas com certeza vocês viram lá, porque eu apresentei uma tabela de equivalências. Então, a palavra contrapositiva apareceu lá. A palavra direta, né, demonstração direta, esse termo, vocês viram no finalzinho, né, na última aula sobre lógica, vocês aprenderam a fazer uma demonstração direta. A demonstração de um argumento, né? Mas era utilizando conceitos de equivalências lógicas, né? Lembram daquilo? Que vocês tinham as premissas e aí vocês tinham a conclusão. Lembram? Sim. E aí vocês tinham que argumentar que, dado as premissas verdadeiras, vocês conseguiam fazer conclusões prévias até concluir a conclusão final, né? É isso que a gente viu lá. Então, aqui eu vou apresentar isso de novo, só que de um jeito um pouquinho diferente. E depois, né, contrapositivo. Técnicas de demonstração não se resumem a essas duas. Tanto é que na aula que vem vocês vão ver mais duas. Vocês vão ver por casos, demonstrações por casos e também por contradição, que é uma elegância muito grande, é uma associação muito grande, de novo, com o que vocês viram na parte de lógica. Vocês vão ver aqui também na próxima aula. Além dessas quatro técnicas, né, como eu estou falando, dessas duas hoje, duas na próxima aula, existem várias outras, né, não tantas várias também, mas existem algumas outras. Indução é uma outra técnica de demonstração matemática, a gente vai ver daqui a 3 ou 4 aulas, né, porque a gente tem aula de revisão e tal, de exercício. Então, a gente vai ver 2 aulas somente para indução, que também serve para isso, para fazer demonstrações matemáticas. Existem outras técnicas. Método probabilístico, usando probabilidade, você também consegue argumentar coisas matemáticas.
sendo que esse assunto eu não vou tratar com vocês, seria para um curso um pouquinho mais avançado, olhando um panorama um pouco maior, vocês veriam ou podem ver também aí no futuro técnicas de demonstração que seja pelo método probabilístico, mas não é o caso aqui desse curso de vocês, tá? Então, dado essas ferramentas, então vocês têm que entender técnica como sendo uma ferramenta, tá? Quando você tem algo para fazer, ou pensa numa ferramenta, para que ela serve? Para você, para te auxiliar numa obra, numa construção, numa montagem, não é? E você tem algumas ferramentas que são melhores para fazer algumas determinadas coisas, né? Você tem uma chave Phillips, por exemplo, que é muito bom para quando você tem um parafuso que é de cabeça Phillips, né? Mas você também pode utilizar uma chave de fenda ali, né? Porque a fenda também é útil, né? Muitas das vezes para você usar um parafuso de cabeça Phillips, não é? Mas, né, às vezes é melhor usar a fenda a chave de fenda quando a cabeça é fenda, né? A chave de Phillips quando a chave é Phillips, mas também pode fazer uma gambiarra aí e às vezes funciona, né? Até com faca, às vezes você consegue, né? Gira a faca lá na chave Phillips, no parafuso Phillips e consegue resolver, não é? Então, assim, é para isso que serve a ferramenta, né? Para você preparar alguma coisa, concluir alguma coisa, né? Então, essas são as técnicas, essas são as ferramentas de demonstração. Então, qual é o intuito? Fazer demonstração. O que é uma demonstração? Para você entender o que é uma demonstração, primeiro você tem que entender o que é uma proposição, tá? Uma proposição é algo que vocês já viram, né? Um enunciado. Muitas das vezes ele é uma proposição, né? A gente viu que é o enunciado lá no início do curso, né? É uma afirmação matemática, certo? Ou seja, uma sentença. Essa sentença, ela possui valores. Quais são os valores possíveis? Verdade ou falso? Lembram disso? Tudo que eu falo ou é verdadeiro ou é falso, exclusivo. Ou tem um valor ou tem outro valor. Os valores aqui para a gente é verdadeiro e falso. Certo? Então, isso é uma proposição. Então, o que é uma demonstração? Uma demonstração é uma sequência de argumentos. É uma sequência de justificativas que validam a proposição. Certo? Beleza? Se eu estou falando aqui, ó, tá aqui cheio de cupim, né? Então, isso pode ser verdade ou pode ser falso. Então, eu tenho que apresentar uma sequência de argumentos para validar essa minha proposição. Beleza? Então, é isso, esses dois termos aí. O objeto básico de uma demonstração é uma proposição, certo? Você tendo uma proposição, então você tem que trabalhar com a demonstração aí para validar aquilo, beleza? Axioma é uma proposição especial, tá? A gente diz ser um axioma alguma propriedade, alguma proposição, alguma afirmação que ela não é demonstrada, tá? Existem na matemática, isso eu já falei em algumas aulas anteriores, algumas propriedades que não têm um argumento, uma justificativa para a sua veracidade, simplesmente é. Por exemplo, quando vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, talvez não, ou talvez na escola, mas existem, por exemplo, os axiomas de Euclides, não tem? Que isso na geometria se conhece muito lá. São propriedades que existem, nesse caso, na geometria euclidiana, principalmente, né? Que vocês têm como verdadeira e não tem nenhuma demonstração para justificá-las. Simplesmente é. Por exemplo, quando você diz, você tem um ponto e você tem aqui uma reta, tá? Então, um dos axiomas de Euclides diz que sobre este ponto passa exatamente uma única reta paralela a essa outra reta aqui. É um dos axiomas, é uma propriedade isso que eu estou dizendo. Não tem uma demonstração para isso, simplesmente é assim. Tá? Isso é um axioma. Existem alguns axiomas aí na matemática. Para que serve axioma? O axioma é uma base. Ela é uma base para que outras propriedades possam ser
argumentadas, e essas outras propriedades, sim, possam ser validadas por meio de argumentos baseando-se inicialmente nesses axiomas aí. Tá ok isso que eu estou falando? Devagarzinho. Oi? Sim, Tá sim. devagar? Não, tá de boa. Tá? Beleza. Então, uma outra coisa que você pode falar é que é uma verdade inquestionável. Pelo menos dentro dessa teoria específica que você estiver olhando. Por exemplo, eu acabei de falar aqui um axioma, que é esse daí que eu fiz um ponto, uma reta, uma outra reta paralela, e só eu falei que é uma única que existe ali, né? Mas isso dentro desse universo, que é da geometria euclidiana, né? Mas existem outras geometrias aí, tem geometria não euclidiana, que é a mó doideira, retas paralelas, elas se encontram em algum momento. Enfim, aí é uma outra viagem, tá? Mas dentro de um universo, de um contexto, essa verdade, ela é inquestionável. Então, é também um ponto de partida para dedução e inferências de outras verdades. E essas verdades, elas são dependentes da teoria que você estiver utilizando. Por exemplo, igual eu estava dizendo aqui, da geometria euclidiana. Com base nessa afirmação, a gente consegue estabelecer outras informações. E aí tem Tales, lembram? O Teorema de Tales, lembram daquilo que tem? Aí você tem retas paralelas, aí você traça outra aqui, aí você tem algumas informações que é desses ângulos serem iguais, esse ângulo é igual a esse, é oposto pelo vértice, blá, 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 tererê. Lembram dessas coisas? Não é conteúdo aqui de FMC, mas são coisas que vocês já viram na vida de vocês. Talvez não lembrem de toda essa teoria que existe, mas é uma consequência de coisas que são inquestionáveis. Você consegue argumentar, por exemplo, isso que eu acabei de desenhar aqui, foi algo assim, que esse ângulo, ele tem o mesmo valor desse ângulo aqui, você consegue demonstrar isso, né? Por conta de axiomas anteriores, que são a base para que você consiga argumentar coisas que vêm depois. Ou, por exemplo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, de um triângulo qualquer é 180 graus, e a soma dos ângulos aqui é 180 graus, isso é algo demonstrável, não é um axioma, mas é baseado em outras coisas anteriores. Em algumas aulas anteriores eu falei isso com vocês. Pensa que você sabe argumentar sobre essa caneta, mas é baseado em informações anteriores. Lembra? Não é novo isso que eu estou falando aqui com vocês. Beleza? Tá claro o que eu estou dizendo? Bom, estando claro isso, vamos continuar. Então, vamos falar sobre um teorema, tá? Um teorema, ela é uma proposição, assim como a axioma também é uma proposição, que ela sim pode ser validada. Diferentemente de um axioma que a gente não precisa ter uma validação para ela, na verdade ela não tem nenhuma demonstração própria, né, um axioma. Mas um teorema tem, tá? Então é uma proposição que pode ser validada através de uma demonstração. Então lembre que a demonstração ela serve justamente para justificar um teorema, uma proposição, na verdade, e tem uma proposição especial que a gente chama de teorema, que a gente utiliza axiomas e outros teoremas já provados, tá? Então, na verdade, um teorema é um axioma um pouco especial aí. E você dizer o que faz uma proposição ser especial para ser chamada de teorema, aí depende muito do contexto também. Vou chegar lá. Então, um teorema, ele é composto por duas partes, tá? E existe a hipótese e existe a tese. Isso daqui é o seguinte, o que é a hipótese? A hipótese é uma informação presente no teorema que são assumidas como verdadeiras. Ou seja, é uma causa. Isso é a hipótese. Você está assumindo que alguma coisa acontece. Alguma coisa é verdadeira. Isso é uma hipótese. Você está assumindo isso. Tá? Beleza? A questão diz, assuma isso. Ou, outras palavras, dado que isso ocorre, isso que eu estou dizendo é a hipótese. Tá?
Então, baseado nessa causa, nessa hipótese, nessa informação prévia que você tem em mãos, você quer concluir a tese. Então, a tese é o que queremos validar, utilizando as hipóteses que você sabe que existe nesse teorema e outros argumentos formais previamente conhecidos. Então, um teorema, ele é constituído dessas duas partes que se relacionam como? Numa implicação. Então, um teorema nem sempre ele vai estar escrito assim, dessa forma, como hipótese e tese. Ele pode estar escrito de um jeito que você não consiga de cara enxergar qual é a hipótese e qual é a tese. Mas você consegue reescrever esse enunciado, esse teorema, de modo a enxergar claramente qual é a hipótese que você tem e qual é a consequência, ou seja, qual é a tese que você tem baseada nessa hipótese. Tá legal? Tá beleza até aqui, gente? Eu estou apresentando nomes, definições, tá? Ainda não estou resolvendo nenhum teorema, não estou fazendo nenhuma demonstração de nada, só estou apresentando nomes para vocês e dizendo o que de fato é o que a gente entende como sendo um teorema. Beleza? Existem algumas proposições que recebem outros nomes. Assim como tem um teorema, que a princípio eu nem diferenciei muito o que é um teorema de uma proposição, você pode pensar a proposição como um teorema especial. Assim como você pode chamar teorema de uma proposição especial, existem outros que você pode chamar com nomes especiais, outras proposições, por exemplo, lema e corolário, tá? Então vamos ver o que é um lema e o que é um corolário. E com isso vai ficar até mais claro, talvez, o que a gente entende como, de fato, sendo um teorema dentro desse mundo de proposições aí, tá? Então, é o seguinte, quando uma proposição ela é utilizada na demonstração de um teorema, a gente chama esse enunciado, essa proposição, que vai ser utilizada mais à frente, dentro da demonstração de uma outra proposição, de lema. Vamos voltar um pouquinho. Vocês entenderam que teorema é uma proposição. Então, teorema, ela é uma proposição. Então, tem uma causa e tem uma consequência. Tem uma hipótese e tem uma tese. Ela é demonstrável. Então, existe uma demonstração para ela. Demonstração. Existe uma sequência de passos aqui que você vai conseguir fazer que chegue à conclusão da veracidade do teorema. E conseguir garantir que, de fato, o teorema é verdadeiro, baseado em quê? Às vezes, em axiomas. Então, por exemplo, nessa linha aqui, você está utilizando um axioma. Aqui você está utilizando informações sobre a hipótese e algum conhecimento prévio seu. E, às vezes, dessas linhas aqui no passo a passo da sua demonstração é uma outra proposição. Você está utilizando uma outra proposição aqui. Entenderam isso? Essa proposição aqui, se ela está sendo utilizada numa demonstração de um outro teorema, igual a situação que está aqui que eu apresentei para vocês, muitas das vezes a gente chama isso de lema, tá? Muitas das vezes a gente chama isso daqui de lema. Ok? Um lema é uma proposição que vai ser utilizada dentro de um outro teorema, de uma outra proposição. Tá legal? Mas às vezes é o contrário. Às vezes é o seguinte, você tem aqui um teorema, beleza, aí você tem esse teorema aqui, tá? Provou ele de alguma forma, não estou interessado exatamente como, mas você tem esse teorema como verdadeiro. Às vezes, esse resultado pode ser feito um pouquinho de diferente, de uma mudança, você consegue mudar um pouquinho esse enunciado aqui, essa proposição, e escrever uma outra proposição, sei lá, alguma coisa assim. Com uma pouca alteração desse resultado, você consegue gerar um outro resultado. Quando você consegue fazer isso, esse outro resultado aqui, a gente chama de corolário. Isso é um corolário.
tá? É quando você tem uma proposição que ela é uma consequência quase que imediata, estou botando entre aspas porque é bem subjetivo, o que é imediato para você, às vezes não é para mim, e vice-versa, mas é quando você tem algo que você consegue abstrair, você consegue extrair dali de um resultado que você já tem e obter um novo. Esse novo resultado a gente chama de corolário, tá? Então, basicamente falando assim, teorema, a gente diz ser o resultado principal que você tem. Isso é um teorema. Às vezes você tem um resultado que não tem grande valor, é bem local, não vai surtir tanto efeito para frente. Então, isso geralmente nos artigos a gente diz ser uma proposição. É uma proposição, tá? É algo que você consegue demonstrar, pronto. Mas é isso, não tem um grande peso. Agora, um lema é uma proposição que você consegue utilizá-la mais à frente. Tá? O teorema, geralmente, é o resultado bom, grande, um resultado principal ali do seu problema, do seu artigo. Aí, se você consegue, desse teorema, tirar um resultado, um outro resultado, uma consequência ali, e essa consequência é o que a gente chama de corolário. Tá? Então, assim, após essa breve apresentação de nomes, vamos continuar aqui. Alguma pergunta até agora? Tranquilo. Enquanto não. Beleza? Então tá, vamos continuar. Então vamos ver exemplos. Teorema. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Como eu falei isso há pouco tempo, né? Isso é um teorema. É algo que é possível de ser demonstrado. Meu interesse não é demonstrar isso para vocês. Não faz parte do curso eu entrar na área de geometria. Mas assume que você conhece a demonstração disso, que alguém demonstrou isso para você, e beleza, já é suficiente para mim. Assume que isso é verdade, então. É um teorema. Um corolário, o quê? É um resultado que vem de consequência desse resultado aqui. Por exemplo, em um triângulo equilátero, os ângulos internos valem 60 graus. Concordam que esse resultado aqui é uma consequência desse daqui? Por quê? Esse porquê que eu pergunto, na verdade, é a demonstração que eu estou pedindo a vocês. É um argumento, é uma justificativa. Como eu tentei falar isso desde o início do curso, vendendo para vocês a ideia do que é FMC, é que vocês sejam capazes de pensar e argumentar sobre a veracidade, independente do exemplo. Não é exibindo um exemplo que você vai conseguir argumentar a veracidade de alguma coisa, mas é saber da base, informação necessária para justificar independente do objeto. É dar um argumento forte o suficiente. Por exemplo, igual a gente vai ver aqui daqui a pouco, a soma de dois pares é um número par. Aí você vai ter que argumentar isso, não é dando exemplo, não é porque 2 mais 4 é um número par que vai ser sempre verdade que a soma de dois pares é sempre um par. Né? Você não pode particularizar algo quando vai argumentar a generalidade que ele tem ali no seu argumento, no seu enunciado. Tá? Tá claro isso que eu falei? Beleza? Então é isso que eu quero de vocês aqui. Baseado nesse teorema, o que você consegue argumentar em relação a esse enunciado aqui? Antes de vocês tentarem falar alguma coisa, olha a escrita que está aqui. A soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Isso daqui está escrito como hipótese e tese? Esse enunciado está escrito assim? Eu apresentei para vocês, eu defini para vocês teorema, proposição, de modo geral, sendo como dois pedacinhos, hipótese e tese. Aqui aparece claramente quem é quem? Não. Não aparece. Então, primeiro de tudo, quando vocês estiverem vendo um enunciado, uma proposição, e às vezes essa clareza não esteja aí, não esteja claro, né, quem é hipótese e quem é tese, o que você tem que fazer? Reescreve esse enunciado. Pensa nele de uma forma que você consiga enxergar claramente qual é a hipótese
e qual é a tese. Como a gente faria isso daqui? Qual é a hipótese que você tem? O que você tem em mãos aqui e o que você quer ter de consequência, de propriedade desse objeto que você tem em mãos. A gente pode falar que assumindo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, e um triângulo equilátero tem 3 lados iguais, então vai ser a soma total dos ângulos dividido por 3. Vai ser 50 graus. Isso que você está falando, beleza. Beleza, olha, isso, na verdade, é para isso daqui, ó. É para argumentar esse corolário. Aí, ok, você argumentou bem. Depois a gente vai chegar lá. A minha questão agora, que eu dei uma pausa nessa pergunta que você acabou de responder, é para voltar aqui nesse enunciado e dizer, dentro desse enunciado, quem é a hipótese e quem é a tese? Cadê a hipótese e tese aqui desse enunciado? Eu escrevi aqui no corolário é que o argumento, o Oliver acabou de falar. Depois a gente volta nesse argumento que o Oliver falou. Mas, antes da gente ver esse argumento de novo, eu só quero uma reescrita desse teorema de modo que fique claro quem é a hipótese e quem é a tese. Qual é o objeto que você tem em mãos aqui? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu acho que eu tenho uma pista aqui. Oi? Se a gente conseguir reescrever se a soma dos ângulos do interno do triângulo. A hipótese é bem simples, é bem mais simples do que você falou e do que o Gabriel falou. Um triângulo é o geométrico de 3 ângulos. Você querer... seria tipo assim, se a soma dos ângulos internos de um objeto é 180, então é um triângulo? É o outro lado que está escrito aqui. Então é o seguinte, se chama por uma letra qualquer, por exemplo, se T é um triângulo... É verdade. Essa é a sua hipótese, é o triângulo que você tem em mãos. Qual é a consequência? Então, a soma dos ângulos internos de T é 180 graus. Pronto. Não estou dizendo que é a única forma de reescrita, mas é uma que fica bem evidente. A hipótese é o triângulo. Isso é o que você tem em mãos, é a hipótese. Isso é a sua hipótese. A consequência é que a soma dos ângulos desse triângulo é 180 graus. Entenderam isso? Entendi. Eu estava tentando ler do modo inverso aí, mas... A soma é a consequência, é o que você está extraindo. Aí já não seria mais uma implicação, já seria uma bimplicação e não é o caso, entendi. Não é o caso que está aqui sendo explícito, que está escrito. Tá? Tá ok? Então, um outro jeito de falar é o seguinte: para todo triângulo, a soma dos seus ângulos a soma dos ângulos internos é 180 graus. Quando se fala todo elemento, na verdade, vocês podem até ir até a aula de enunciados quantificados, vocês vão ver que é uma implicação que vai aparecer ali. Então, é para todo x, se x satisfaz a propriedade, que no caso aqui é ser um triângulo, então a soma dos ângulos desse triângulo é 180 graus. Entenderam? Beleza? Tá claro essa parte? Isso é muito importante. Sempre que vocês estiverem vendo em mãos uma propriedade, assim, um enunciado, uma proposição, vocês têm que ter a clareza de quem é a hipótese, quem é a tese. Isso é o primeiro passo para qualquer coisa. Para depois vocês entenderem e pensarem qual técnica você vai utilizar. É igual eu estava falando sobre a chave de fenda e a chave Phillips. Você só vai pegar ou a de fenda ou a de Phillips uma vez que você está olhando o parafuso.
Então, você tem que saber qual é o parafuso que você quer ali fechar ou abrir, sei lá, que você quer montar alguma coisa, né? Primeiro você tem que saber qual é o parafuso para depois você pegar a ferramenta adequada. Aqui é a mesma coisa. Primeiro você tem que entender bem qual é a hipótese, qual é a tese, para depois você pensar em qual é a técnica que você vai utilizar ali para demonstrar aquilo. Tá claro isso? Beleza? Posso continuar? Vamos ver o corolário. O corolário, da mesma forma como eu perguntei antes aqui, está escrito como um C, então tem uma implicação aparecendo aqui? O que vocês acham? Tem uma hipótese e tese clara aqui, explícita para vocês? Oi? Triângulo equilátero, então os ângulos internos valem 60 graus? Se um triângulo é equilátero, então os ângulos internos valem 180 graus. Isso. Aqui ficou mais perto, né, do que é a causa, qual é a consequência, né? Você ficou mais legível do ponto de vista técnico. Isso, dessa estrutura lógica do enunciado, né? Então, seria essa reescrita. A hipótese é, você tem em mãos um triângulo que ele é equilátero, ele tem duas propriedades. É baseado nessas informações, nessa hipótese, que você pode trabalhar um pouquinho ali nessas informações e concluir os ângulos, cada ângulo ali é 60 graus. E aí a gente entra no que o Oliver comentou, certo? O que o Oliver falou? O Oliver falou o seguinte, o triângulo ele tem duas coisas, ele é triângulo e ele é equilátero. Por conta desse teorema daqui, como ele é um triângulo, então a soma dos ângulos é 180 graus. É uma primeira informação que você já tem em mãos, trabalhando simplesmente um pedacinho da sua hipótese. De novo, qual é a sua hipótese? Você tem em mãos um triângulo e ele é equilátero. Ele tem essas duas informações. Ele tem essas duas propriedades. Como ele é um triângulo, você tem o teorema anterior que acabou de falar que a soma dos ângulos internos dele é 180 graus. Ponto. Com isso em mãos, você vai para a sua segunda informação, que é esse triângulo ser equilátero. O triângulo é equilátero, é necessário que você saiba o significado da palavra equilátero. Então, aí que vem um ponto que eu mencionei em algum slide anterior, que no passo a passo da demonstração, você tem que saber o quê? Teoremas anteriores, proposições anteriores, por exemplo. Isso daqui é necessário você saber, para você conseguir avançar na demonstração. Outra coisa anterior que você precisa saber é o que significa essa palavra aqui, equilátero. Né? Se você não souber o que significa isso, você não vai conseguir provar o que você precisa. Tá claro? Sim. Então, você vai para a sua segunda etapa, como eu estava falando. Primeiro é triângulo. Você acabou de falar, bom, você acabou de provar aí, ó, que a soma é 180 graus, certo? Agora você sabe também uma outra informação, que ele é equilátero. Então, o que significa ser equilátero é que todos os lados são iguais. Como todos os lados são iguais, uma consequência disso, também baseado em informação prévia que você deve ter de geometria, é que se todos os ângulos, os lados são iguais, então todos os ângulos também são iguais. Portanto, cada ângulo vale o total dividido por 3, porque são 3 ângulos, então cada ângulo vai ter a mesma medida e vai ser 60 graus. Entenderam como a proposição anterior, juntamente com outras coisas aí de background, você consegue juntá-las de modo a provar a consequência, ou seja, provar a tese que você quer. Entenderam isso? Sim? Sim, sim. Eu recomendo que vocês revejam isso que eu acabei de falar, esse passo a passo, e escrevam isso daqui, porque é útil para que vocês pensem em outras propriedades, em outras proposições, tá? A gente vai ver aqui mais hoje exemplos assim. Eu vou avançar e a gente vai conversando sobre isso, tá? Então, para a gente olhar de fato esses exemplos e tudo mais,
Então, vamos ver as técnicas direta, por contrapositiva, por contradição ou absurda, é outro termo que se usa para essa técnica aqui, e por casos. Hoje a minha ideia, não sei se eu vou conseguir falar das duas, mas é falar dessas duas técnicas aqui, como eu estava mencionando no início da aula. Então, vamos para a técnica de demonstração direta, tá? A técnica de demonstração direta é bem parecido com esse exemplo que eu acabei de falar com vocês, desse corolário que eu demonstrei argumentando, falando, não escrevendo para vocês, mas o que eu fiz aqui? Eu fiz isso aqui, ó, eu fiz uma sequência de passos lógicos, de modo que, baseado na hipótese, que é, no caso lá, triângulo e equilátero, eu utilizei consequências prévias, parciais, até conseguir concluir o que eu queria. Concordam que foi isso que eu fiz aqui, no exemplo que eu acabei de fazer com vocês? Sim? Concordam com isso? Isso daqui é a hipótese, isso daqui é a tese, o que no exemplo lá, esse P seria, é claro que eu estou simplificando aqui, né? Mas seria ser triângulo e ser equilátero, essas duas coisas juntas, é isso daqui. É a hipótese. Eu trabalhei na minha hipótese utilizando conhecimentos prévios, outras proposições anteriores, de modo a conseguir argumentar que a tese é verdadeira, baseado nessa causa. Então, por transitividade, ou seja, se isso implica nisso, e que implica nisso, e assim implica nisso, que implica nisso, então, significa que isso implica nisso daqui, né? Tá? E é isso que justamente a gente quer fazer. Então, em cada passo da demonstração, a gente utiliza de axiomas, ou seja, resultados, que às vezes nem precisa de demonstração, porque são axiomas, ou teoremas previamente demonstrados, igual eu fiz no corolário ali anterior, mas é nessas informações prévias que você vai trabalhar a partir da hipótese. Então, inicialmente, você não sabe a informação que você tem aqui. Você não tem ela na sua mão. Ela é a sua conclusão, é o seu ponto de chegada. Numa demonstração direta, você tem que trabalhar unicamente com a hipótese. É baseada nela que você vai conseguir avançar e concluir, então, a sua tese. Mas, de novo, não é a tese o seu ponto de partida. É o seu ponto de chegada. Isso é a sua tese. O seu ponto de partida no argumento é a hipótese. Beleza? Ok? Entenderam isso? Entenderam o que é a demonstração direta? Agora vamos para os exemplos. Posso ir? Acabei de fazer um exemplo que foi aquilo do triângulo equilátero, mas, enfim, existem vários outros, vocês vão ver na lista, existem vários, na aula de exercício também, vários outros, tá? Então, indo para um exemplo. A soma de números pares é um número par. É uma proposição. Eu quero fazer o que com isso? Demonstrar, tá? Primeiro de tudo, lembre o que eu falei, o primeiro passo é você... saíram uns cupins, acho que não gostaram do que eu falei, da aula. Deram um dislike os cupins. Então, olha só, primeiro passo é saber qual é a hipótese e qual é a tese. Aqui não aparece isso de modo evidente, né? Não está aparecendo aqui claramente, igual era no exemplo lá atrás, também não aparecia claramente, qual é a hipótese e qual é a tese. E aí, qual é? Cadê a hipótese aqui? Me fale. Como eu falei, o primeiro momento é reescrever. É você saber claramente aí quem é a hipótese e quem é a tese. Tá? Eu quero que vocês me digam. Qual é a hipótese aqui? Número par? Número par? Não sei o que é isso, número par. Ele vem de um teorema, no caso. Não. Quais são os objetos que você tem na sua hipótese? Lá atrás, no exemplo anterior, você tinha um objeto que você foi apresentado, como um triângulo. Isso foi... números e números e pares. Quantos? Aí é infinito.
Bom, você pode particularizar isso. O que é soma? Não é isso que você quer falar? Se você não quer falar sobre a soma deles, uma soma é uma operação, é uma adição que você está fazendo ali. É uma operação com quantos operandos? No mínimo 2, né? Oi? Seria no mínimo 2? Com 2. Uma operação exige 2 operandos. Você pode fazer uma soma, igual o Gabriel está falando, infinita. Tem infinitos valores ali. Mas são várias operações aí que você está fazendo de soma. Agora aqui a questão se trata de uma soma. A soma de números pares, né? Aí ele está dizendo que é um número par também essa soma aí, tá? Mas a hipótese, os objetos que você tem em mãos, são 2 números pares. Qual é a consequência disso? A soma deles é um número par, certo? Então, uma reescrita pode ser assim, ó. Se A e B são números pares, então A mais B é um número par. Beleza? Isso é a sua hipótese. É você ter em mãos esses números pares. A consequência é que a soma deles seja um número par. Entenderam esse primeiro momento? Sim. Sim? Tá fazendo sentido? Ok. Tá, então agora você sabe qual é a sua hipótese, qual é a sua tese, né? Esse bloquinho aqui é a sua hipótese, esse bloquinho aqui é a sua tese. E ser par, é o quê? Oi? Ser par é o quê? Quê? O ser par. Isso tem que fazer parte de uma informação prévia. Então, isso aí não tem problema? De um conhecimento prévio, que sim, baseado nisso, você tem que trabalhar nessa informação da hipótese para conseguir concluir isso aqui. Então, é baseado nessa informação aqui, do que significa ser par, que você tem que argumentar para concluir a sua tese. Entendeu? Sim, então, no caso, é independente do qual tipo de conhecimento prévio. Se for teorema, corolário, ou outro exemplo, esqueci agora. Quer dizer assim, assume-se que já se conhece o conceito de par. Isso, igual eu tinha comentado do exemplo lá do conceito de equilátero. Assume-se que você conhece isso. Tem que ter uma hipótese que aí, nessa hipótese, você tem que conhecer. Eu não estou dizendo que você, Kennedy, tem que saber. Mas se vai demonstrar, você tem que saber o que é essa hipótese. Para justamente, é nela que é o seu... É a sua ripa de madeira que você vai esculpir para poder chegar lá na obra de arte no final. Entendeu? Você tem que conhecer bem a sua hipótese. Por isso que o primeiro passo é você ter claro quem é a sua hipótese. Tá? Então, a hipótese A e B são números pares e a tese é que A mais B é um número par. Então, aí que está nesse conhecimento dessa hipótese. A dica que eu passo aqui é como você pode escrever um número par. Não tem muito mistério aqui essa questão, essa proposição, essa demonstração, né? É baseado nessa informação aqui, você tem que conhecer, o que é um par, né? Para aí sim você conseguir juntar esses dois números pela soma e conseguir concluir que a sua soma também é um número par, tá? Então aí, o que é um número par? Bom, é algo que eu já mencionei isso para vocês na aula de princípio da inclusão e exclusão, com certeza eu falei sobre isso, porque tinha aquela questão, não é múltiplo de 2, e não é múltiplo de 5, lembra? Não sei se seja nessa questão, na aula mesmo eu fiz ela com vocês. E justamente era exigido que vocês soubessem o que significa um número ser múltiplo de 3,
múltiplo de 5. E aqui é essa exigência, né? O que é o número ser par? O Kennedy colocou aí que o módulo desse número por 2 seja 0. Tudo bem. Ou, em outras palavras, isso significa ele ser múltiplo de 2. O número par é qualquer número que possa ser escrito como um 2 vezes alguma coisa. Por isso que faz sentido essa forma de escrever um par, que é falar, igual que a gente colocou aí, do módulo dele por 2 ser 0. É porque o 2 está aqui, ó. O que significa você dizer, se você pegar esse número 2K, dividir por 2, né? Se você pegar 2K e dividir por 2, isso daqui necessariamente vai dar igual a K. Então, o resto necessariamente é 0. O resto é 0. Então, é a conta que o Kennedy colocou aí. O resto da divisão por 2 ser 0. Em outras palavras, é um número que é par, necessariamente ele é 2 vezes alguma coisa, ele é múltiplo de 2. É a definição de número par. Então, é esse o ponto de partida. Como tanto A quanto B são números pares, então você sabe que existe, sim, esse K' e esse K2', ambos pertencentes aos inteiros, porque paridade, a gente fala par e ímpar somente no universo dos números inteiros. Quando o número é real, não existe esse conceito de par ou ímpar. Por exemplo, o π, ele é par ou é ímpar? Não tem isso para o π, certo? Para o 3,147, né, lá o π. Não existe esse conceito de paridade. Dizer se é par ou ímpar um número que ele não é inteiro, certo? Só faz sentido falar par e ímpar quando o número é inteiro. Então, beleza. Então, como você sabe que ambos são pares, então sim, ele consegue ser escrito tanto A quanto B dessa forma. O A ele é escrito como 2 vezes K'. Não estou interessado em saber quem é esse K', porque você não sabe quem de fato é esse A. Esse A pode ser qualquer coisa, desde que seja par. Então, como ele pode ser qualquer coisa, desde que seja par, então esse K' também, ele é qualquer coisa aí, né? Você não tem essa informação. A mesma coisa sobre o B. Atenção aqui que eu estou dizendo, ó, K', K2'. Você poderia botar a letra se você quisesse, né? Só não poderia botar a mesma letra, né? Por exemplo, o A é igual a 2F e o B é igual a 2F. Se fosse utilizando a mesma letra, então você ia ter como conclusão que o A é igual a B. Não é o caso aqui. São dois inteiros pares, A e B, que não necessariamente eles são iguais. Você não tem esse controle. Então, continuando. Essa é a sua hipótese. Os dois são números pares. Agora, dando continuidade a isso, você quer concluir algo sobre a soma dos dois. É bem simples aqui, não tem nem muito o que falar. Você tem informação sobre os dois, isso é a sua hipótese. Agora você quer trabalhar sobre essa informação. A propriedade não é não é a soma deles uma propriedade. É falar uma consequência do que é essa soma. Então, você tem que fazer a soma. E o que você tem que concluir é que essa soma também é par. Então, pronto. A mais B é 2K' mais 2K e 2 linhas. Utilizando conhecimentos prévios que vocês têm de conjuntos numéricos, inclusive numa revisão que eu fiz para vocês, umas aulas atrás aí, o que você tem como conclusão, você tem 2 nos dois termos, então você pode pôr o 2 em evidência. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa soma, que é A mais B, olha como ela pode ser escrita. Ela pode ser escrita como um 2 vezes alguma coisa. Então, você consegue até reescrever isso por um 2 vezes K, 3 linhas. É uma coisa que é em função de K' e de K2', mas é uma função que tem um 2 aparecendo ali. Ou seja, o que é isso daqui? 2 vezes alguma coisa é um número par. Como K' e K2' são números inteiros, então a soma deles também é um número inteiro. Então, esse K3', ele é um número inteiro.
Então, dessa forma, A mais B é um número par, porque ele é escrito o A mais B como 2 vezes alguma coisa. E essa alguma coisa é um número inteiro. Então, pronto, acabou aí. Entenderam isso? Certo? Posso continuar? Simples. Tá de boa? Cuidado com esses passo a passo. Não é nada de outro mundo. É só atenção ao formalismo, à exigência de cada detalhe que eu estou passando aqui. Tá? Filipinho falando ali. Beleza? Vou dar continuidade. Se tiver alguma coisa para me interromper, é só falar aí. Vamos lá. A soma de inteiros de paridades opostas é um número ímpar. Tá? O que é isso? Primeiro a gente tem que entender o que está escrito, né? Para depois partir para a demonstração, né? Então, por isso que eu, de novo, deixo claro que é importante que vocês saibam o que é hipótese, o que é tese, tá? Então, a reescrita disso. Se A é um número par e B é um número ímpar, então A mais B é um número ímpar. Isso que eu escrevi, A é um número par e B é um número ímpar, que é o que quer dizer números de paridades opostas. A paridade do 2, por exemplo, é par. A paridade do 3, por exemplo, é ímpar. Isso que significa paridade. É você responder se um número é par ou ímpar. Tá? Então, quando é falado isso da hipótese, você tem, então, 2 inteiros com paridades opostas. Ou seja, supõe que um deles seja par e o outro necessariamente vai ser ímpar, porque a paridade é oposta. Então, por isso que você tem como hipótese A, um número par, e B, um número ímpar. O que você quer concluir é que a soma dos dois é um número ímpar. Tá legal? Tá legal? Sim. Continuando, então, isso que está escrito aqui, ó, sem perda de generalidade, eu também chamo a atenção a isso, que é algo que vai aparecer inúmeras vezes. Vocês poderiam falar, pô, mas por que você não botou A é ímpar e B é par? Faria diferença isso? Não faria diferença, porque existe a comutatividade. Então, por isso que, dado que não faz diferença essa escolha, você pode falar sem perda de generalidade, assume que um é par e outro é ímpar e parte para o abraço. Esse termo, sem perda de generalidade, ela aparece inúmeras vezes nas demonstrações por aí. Inclusive em inglês, lendo artigos, vocês vão encontrar por aí, without loss of generality, tá? Sem perda de generalidade. Então, beleza, agora partindo para o próximo passo, né, dado que você assumiu que A é par, B é ímpar, faz bem similar ao caso anterior. Você tem a sua hipótese que A é par, B é ímpar. A conclusão que você quer é que a soma seja ímpar. Então, é igual ao exemplo anterior, né? Análogo ao exemplo anterior, né? Se o número L é par, se o A é par, ele é escrito, então, como 2 vezes um K, para algum K pertencente aos inteiros aí. Um ímpar, necessariamente, ele é igual ao par mais 1, ou par menos 1, aí tanto faz você botar um 2K mais 1, ou poderia botar 2K menos 1, também não tem problema, tá? Só ficar atenção aqui a esses valores aqui, qual você vai escolher. Mas, ok, um ímpar sempre é um par mais 1. Tá? Tudo bem? E, de novo, repara que o A eu escrevo como um 2K e o B eu não escrevo como um 2K mais 1, mas um 2K' mais 1, porque é um outro inteiro aí, não necessariamente igual, né, os dois valores do K aí. Tá? Dada essa hipótese, você vai para o que a gente quer, que é algo sobre a soma. Você quer tratar algo da soma. Não tem muito o que fazer aqui, né? A é 2K, B é 2K' mais 1. Faz a soma dos dois. Então, aqui, similar para a proposição anterior, né?
a soma de dois pares aqui necessariamente é um par. Esse 1 ficou de fora, então necessariamente é um par mais 1. Ou seja, como isso daqui, esse K, 3 linhas que eu botei aqui, ele é uma soma de dois inteiros, porque K é inteiro e o K' também é inteiro, então esse K, 3 linhas que eu botei, ele é um inteiro. Então esse A mais B, ele é um múltiplo de 2, que é isso daqui, mais 1, ou seja, é um par. Perdão, é um ímpar. Um par mais 1, certo? Como 3 linhas, né? K, 3 linhas é um inteiro, A mais B é ímpar, né? Ok? E aí você conclui a demonstração. Ou, em outras palavras, você falar, o resto da divisão por 2, ele necessariamente é igual a 1. Isso define também um ímpar. Ok? Entenderam isso? Antes da gente continuar, eu vou fazer uma pausa para falar de uma notação. Posso ir para a anotação aqui ou vocês têm uma pergunta para fazer? Esse 2K me deixa meio confuso, mas dá para ir. Onde ficou confuso? É quando aparece essas variáveis com linha. É bom se acostumar. É normal a gente falar isso utilizando linha, variável, coisas do tipo. Porque é geral, entendeu? É porque é geral. Então, é da definição de um número par ele ser escrito dessa forma. Por exemplo, um 8. 8 é par. E ele pode ser escrito como 2 vezes K? Pode. Porque é 2 vezes 4, para K igual a 4. Então, 2 quando K é igual a 4, vira 8. Qualquer outro par pode ser escrito como um 2 vezes K. Qualquer par. Verdade, verdade. Agora Entendeu? faz mais sentido. E aqui a gente está geral. A gente não está aqui restringindo a 8, 10. É qualquer número par que você escolha. Entendeu? Sim. Então, beleza. Vamos continuar. Esquece não. Dá uma pausa nisso tudo aí que a gente viu até agora. Porque eu vou falar algo aqui que vai auxiliar inúmeras questões que vocês vão ver pela frente. Infelizmente, o cronograma é curto do curso, mas eu recomendo que vocês assistam no YouTube, no meu canal do YouTube, na playlist lá, Fundamentos Matemáticos para a Computação, aulas assíncronas, as aulas que tratam sobre triângulo de Pascal e binômio de Newton, tá? Essas duas aulas aqui que existem lá, elas são consequências de análise combinatória. De novo, consequências de princípio multiplicativo, princípio aditivo. Essas duas aulas tratam sobre isso ainda. E nessas aulas eu uso muito essa notação que eu estou apresentando para vocês aqui. Lá, claro, como existem essas aulas anteriores a essa daqui, essa aula de técnica de demonstração, então essa definição eu uso lá. Então, mas aqui é muito interessante pelas outras aplicações que existem de princípio multiplicativo e aditivo, tá? Então, se vocês estiverem gostando do curso, eu espero que vocês estejam, apesar de eu achar que a maioria não gosta desse curso, essas aulas são muito boas, eu adoro essas aulas aqui, tá? Eu demonstro coisas que vocês veem na escola e ninguém demonstra para vocês, eu demonstro tudo lá, tudo bonitinho, usando combinação e tudo mais. Então, olha lá que é bem legal, tá? E é importante que eu estou falando isso aqui, porque lá eu uso essa notação, então, para o que é dito aqui, essa notação é importante, para o que vai aparecer daqui a pouco vai ser importante, e depois nas próximas aulas também, na aula de indução, na aula de relação de recorrência, que vai ser o conteúdo daqui até o final do curso, em torno desse assunto de técnicas de demonstração. Técnicas de demonstração, indução e relação de recorrência, está tudo dentro desse mesmo tema, tá? Nesse terceiro tópico que eu coloquei lá no início do curso. Eu dividi mais ou menos uns 3 tópicos. O último tópico é demonstração. Então, essa notação que eu vou apresentar agora é super importante para isso, tá? Então, atenção a isso aqui.
e vão lá. Bom, vamos lá. Considera essa soma. Tá? Isso aqui é uma soma, tá? 1 mais 2 mais 3 e vai embora. Vocês entendem? Dado esses elementos que eu coloquei aqui, vocês sabem que é um próximo. Quem é o que vem depois do 3 aqui? 4. Depois é o 5, depois é o 6. Vai até onde? Até um N. Sei lá quem é. Vamos fazer a soma até os 10 primeiros. Então é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. Então, N é igual a 10. Poderia ser até 100, até 9, até 8, até 10 trilhões, tudo bem? É uma variável esse N, tá? Agora uma outra soma. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 3 vezes 4. Quem é o próximo aqui? Vocês conseguem me dizer quem é o próximo? Isso, olha o que colocou aí, 4 vezes 5. Ou seja, como você conseguiu dizer que é 4 vezes 5? Foi mágica? Não foi. Porque aqui, com esses 3 primeiros, você conseguiu enxergar uma regra na formação. E a própria regra está aqui no final, ó. É um N que multiplica um N mais 1, ou seja, é uma variável qualquer que vai multiplicar a seguinte, o seu sucessor. Então, todos os elementos aqui concordam que seguem esse padrão, assim como todos os elementos aqui seguem esse padrão. Vamos continuar. Aqui também, todos os elementos aqui, você consegue enxergar algum padrão nessa formação, que é sempre uma variável, um termo qualquer, elevado ao cubo. Tem algum padrão aqui? Nesse exemplo aqui? Não. Oi? Não. Não? Só N, né? Tem um padrão, é sempre o mesmo termo que está aparecendo. É um padrão, tá? Esse daqui tem um padrão? Tem um padrão. Olha o padrão como ele é. Ó, o que está acontecendo aqui? Ó? Tá vendo? Nesses dois aqui, é sempre 2 e 2. Aqui, ó, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3. Depois ele aparece o quê? Ah, não aparece mais 2, mas é 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Mas aqui, tá vendo que é similar ao que está aqui, 3 ao quadrado, aqui também 3 ao cubo, também aparece aqui? Concordam que tem um padrão aparecendo aqui? Talvez esteja meio confuso, mas tem. Tá? Uhum. Então, vamos continuar. Então, para cada uma dessas somas que eu apresentei, existe sim um padrão aí, alguma regrinha que faz ter a formação desses termos, desses elementos. Então, para isso, quando existe uma soma dessa forma, a gente consegue simplificar a escrita dela. Então, vamos introduzir uma notação que simplifica demais isso. Ele simplifica o modo que a gente escreve essas somas. Ao invés de você escrever esses vários termos aqui, você escreve de um jeito muito mais enxuto. Para isso, a gente usa esse símbolo, que é... Alguém sabe que letra é essa? Que símbolo é esse? Isso é uma letra. Sigma. Sigma, maiúsculo. Sigma, maiúsculo. Isso é uma letra grega, tá? O sigma maiúsculo, ele tem na matemática um papel fundamental. Ele representa uma operação. Qual operação é essa? Vocês sabem? Soma. Soma. O sigma representa soma. Representa operação de soma. Tá? É um somatório, como o Guilherme colocou aí. É um somatório. Tá? É a operação principal da expressão que você tiver. Isso é o sigma. Vocês fazem matéria que envolve cálculo, limite, derivada, integral? Já fiz. Já fizeram em algum mundo aí de vocês, né? Vocês conhecem esse símbolo aqui? Que símbolo é esse aqui? Integral. Integral, tá?
Se vocês olharem bem, ó, um integral muito mal feito vira o sigma e vice-versa. O símbolo de integral, na verdade, ele é um símbolo de sigma, ele também representa uma soma. A diferença é que lá, quando vocês aprendem cálculo a fazer uma integral, não sei se vocês observaram ou se foi chamada a atenção para esses detalhes, é que, por exemplo, quando você bota a integral, sei lá, de 0 até 3, você tem aqui um gráfico aqui, de 0, 1, 2 e 3. Existe uma função aqui, sei lá, alguma coisa assim, uma reta, tá? A integral é o quê? É a área dessa região aqui. É a área que a função compreende dele até o eixo x. Isso é integral. O que isso aqui representa é a soma dessas variáveis em x aqui, que são infinitos valores, porque dentro do conjunto dos reais existem infinitos valores entre 0, aqui eu botei entre 0, né? Então está desde aqui. Entre 0 e 3. Entre 0 e 3 existem infinitos valores. O primeiro é o 0. Quem é o próximo? É alguém que está muito perto do 0, alguém que está aqui. E depois, de novo, não sei, mas alguém que está aqui. Então, dentro do universo dos reais, a soma de 0 até 3 é representado por esse símbolo daqui. E aqui você tem uma função para isso. Aí você vai ter a função aqui, para depois você a integra e utiliza os conceitos lá de cálculo. Tá? Mas aqui existem infinitos pontos entre 0 e 3. Aqui não. Se vocês retornarem à aula 0 do curso de vocês, aqui de FMC, eu separei matemática de discreta, matemática contínua. Isso aqui pertence ao universo da matemática contínua. Olhando a matemática discreta, a gente não usa esse símbolo daqui, a gente usa esse símbolo, que tem o mesmo papel. Vai ter um ponto de início, um ponto de fim, sendo que é discreto. Você sabe quem é o próximo elemento. Aqui você não sabe quem é o próximo elemento, porque tem infinitos termos ali, mas aqui você sabe. Aqui existe uma função que vai aparecer aqui dentro. Aqui também vai aparecer uma função que vai ser a regra da formação desses termos que aparecem na sua soma. Tá? Então, essa letra sigma, ela é uma letra do alfabeto grego maiúsculo, né, que é a letra sigma, e ela corresponde ao nosso alfabeto a letra S, que vem o nome soma daí, então, por isso que é o sigma. Igual em inglês sum, né, quando você quer fazer uma soma. Então, sigma designará o operador soma dos termos cujas regras de formação são comuns em função dessas variáveis associadas. Então, de modo geral, a gente escreve assim, ó, é uma soma que vai da variável começando com o valor 1, indo até o valor n da função f dessa variável. Como que a gente lê isso? É lida como a soma de fi para i variando de 1 até n. Se vocês já implementam, né? Vocês fazem matéria de programação, então vocês conhecem o loop, né? O laço, usando for, por exemplo. Vocês têm uma variável que ela está sempre iterando, não é? Se você entra num laço for, você vai ter dentro daquele laço uma operação a se fazer em função daquela variável em questão. Aqui é a mesma coisa. A iteração lá no laço for é sempre de 1 em 1, não é? De modo geral. Você começa com um range lá, valendo a variável 1, e vai até 10. Depois da variável valendo 1, você vai iterar. Então, você vai fazer com que a variável assuma valor 2, depois 3, depois 4, ou seja, você está discretizando as suas variáveis. E é justamente o que a gente faz aqui também. Olhando os exemplos, se você tem lá uma soma que vai de 1 até n, você tem uma função que vai ser a regra de formação, que é justamente o i. É o i que está aparecendo. Começa com a variável valendo 1, vai até com a variável valendo n.
Então, essa soma 1 mais 2 mais 3 até n pode ser reescrita como a soma dos i's do i variando de 1 até n. Indo para a próxima, você tem essa forma de reduzir essa soma enorme aqui, que você sabe qual é a regra de formação, então você sabe qual é a função que existe ali, que vai dar a regra para todos os termos. Então, você começa a soma com o i valendo 1. Então, você vai ter o primeiro elemento 1 multiplicado por i mais 1. O i vale 1, então, multiplicado por 2. Vai fazer a operação, que é soma. Esse símbolo representa um somatório, então é soma. Vai iterar agora, você está no próximo valor que a variável assume, agora é 2, iterando, né? Então, 2 vezes 3 e assim por diante, até onde? Até onde termina aqui. Então, é até onde o i vale n. Então, é n que multiplica n mais 1, e é isso. Então, isso daqui que é grandão, você consegue simplificar para essa fórmula aqui. Tá claro isso? Uma atenção que eu chamo para vocês é que aqui estou falando sobre soma. Então, eu quero um somatório. Existem expressões que você queira expressar produtos, ou seja, fazer sempre 1 vezes 2 vezes 3 e assim por diante. Isso é um produtório. Produtório. Aqui, no caso, o símbolo de produtório é o π. É o π maiúsculo. Então, seria, por exemplo, aqui o π de i valendo 1 até n da função i. Então, isso daqui é justamente essa expressão aqui. Tá legal? Soma, a gente usa o sigma. Produtório, a gente usa o π. Continuando, então, para o próximo exemplo. Aqui, eu acho que fica bem claro, né, que você tem aqui, é o i que está elevando ao cubo, né? Aqui é o 21, que aparece repetidamente, ou seja, você tem 4 termos, né? Então, para o primeiro termo, cadê a variável? Não aparece, mas aparece o 21. Depois de entrar nessa variável 1 e utilizar o seu 21 na sua operação, na sua expressão, você vai fazer a operação de soma e terá o valor do i. Agora, o i vale 2. Quando o i vale 2, o que você vai ter que fazer? Colocar o que está aqui dentro, que é o 21. E assim vai. São 4 termos, então você tem os 4 elementos aí na sua expressão. Continuando para o outro, você vê que você pode ficar fazendo laços dentro de laços, assim como você tem na programação. Você faz um for. Entrou numa primeira variável de um for, n, aí depois você tem um for j, sei lá, de 1 até, sei lá, l. Como é que a gente faz um for dentro de outro for? Você começa com o primeiro valor. Então, aqui, por exemplo, é um for dentro de outro. Esse for está dentro desse for. Então, você começa com o i valendo 1. Quando o i vale 1, você itera todo mundo aqui dentro. Quando você chegou aqui, executou essa última operação nessa última variável, você sai e volta para cá e itera o seguinte. Então, como funciona aqui? Primeiro, 2, o i vale 1. Itera todo mundo aqui em j. O primeiro j vale 2. Então, é 3 ao quadrado. Mas você ainda não acabou de iterar aqui. Então, você não sai para iterar o i. Você continua na iteração do j. Continua, então, com 2 elevado a 1, vezes 3, agora na iteração do j, que era 2, virou 3. Beleza? Chegou no final. Agora você vai e sai daqui e volta para cá. Depois do 1 vem quem? O 2. Então, você vai e entra. 2 elevado a 2, itera todo mundo no j. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Mais 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3.
iterou todo mundo aqui, saiu, voltou para cá. Iterou todo mundo aqui, já chegou onde queria, acabou a sua expressão. Entenderam isso? Tranquilo? É justamente o que está aqui. Uhum. Isso aí eu vi meio que na marra, né? Mas em programação 1, mas consegui ver o caminho. Por que eu estou falando isso? É uma anotação, não é uma cobrança, assim, tem que saber isso, mas é algo necessário para que vocês entendam os exemplos que vão aparecer, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo que utiliza essa notação. Ó, a proposição 1. Essa proposição 1 diz o quê? Ó, o somatório dos i's, que o i vai de 1 até k, é igual a k, que multiplica k mais 1 sobre 2. Primeiro, vocês têm que entender o que está escrito, né? Bom, o que está escrito aqui? O que é isso? Primeiro você tem que entender o que é isso, né? Eu acabei de explicar, né? Tudo, os detalhezinhos que eu falei ali. É a soma dos k primeiros naturais. Ó, k pertence aos naturais. Tá? Então, não escrevi aqui explicitamente uma causa e consequência, hipótese e tese, mas como seria? Se você tem os k primeiros naturais, então a soma deles é igual a essa fórmula aqui. Para qualquer k que você tome, para quaisquer k elementos que você tome natural. Entenderam? Se você pegar os 4 primeiros termos, 1 mais 2 mais 3 mais 4, isso aqui é justamente isso daqui, sendo que para k igual a 4. É igual a essa fórmula. 4 que multiplica 5 dividido por 2. Ou seja, isso aqui é igual a 10. O que estou dizendo com isso? Claro, você pode executar essa soma assim, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Beleza. Mas é muito mais rápido se você faz isso aqui. K que multiplica K mais 1 dividido por 2. O que eu quero que você mostre é que, de fato, essa igualdade é verdadeira. Ela é verdadeira para qualquer natural que exista. Não para exemplos somente assim. Se você respondesse isso daqui, na resposta de vocês, estaria errado. Exemplo não argumenta veracidade, tá? Exemplo só exemplifica, só dá uma intuição de que de fato é verdade, mas não é suficiente para argumentar matematicamente, tá? Então, é o seguinte, existem várias formas de demonstrar isso. Existe a que eu vou apresentar para vocês. Existe indução, que eu vou apresentar na aula de indução. A gente usa muito indução para provar esse tipo de resultado, tá? Mas o jeito que eu vou apresentar para vocês, no caso, é esse desenvolvimento do somatório aí que eu vou fazer, ele, na verdade, foi elaborado por Gauss, tá? Frederick Gauss, ele foi um matemático muito brilhante, na verdade, inúmeras coisas que a gente estuda hoje em dia foi desenvolvido por Gauss. Estudo de probabilidade, por exemplo, foi todo desenvolvido por Gauss. E diz a lenda, né, que na verdade isso não é lenda, é verdade, mas tem uma certa coisa lúdica aí que falam de brincadeira, que aí eu não sei se é verdade ou não, mas é que Gauss tinha 8 anos de idade, era super novinho, estava na escola e a turma estava muito bagunceira, tá? Aí estava muito bagunceira lá e tal, a professora ou o professor virou para eles e, em punição, falou assim: ó, está todo mundo de castigo. Vocês vão ter que fazer, até o final da aula, sei lá quando, somar de 1 até 100. Entenderam o que ela passou? Sim? Somar de 1 até 100. Então, vamos lá. 1 mais 2 é igual a 3. 3 mais 3 é igual a 6. 6 mais 4 é igual a 10. E assim por diante. Até chegar ao 100.
Pô, ia custar maior trabalheira, né? Concordam com isso? Ia demorar pra caramba fazer isso, né? Pois é. Aí virou 2 minutos depois, Gauss já tinha encontrado a resposta. E ele, novinho, 7 anos de idade, 8 anos de idade, garotinho, pirralho. Aí o professor mesmo nem sabia disso, né? Então, pô, não entendeu e tal. Aí ele foi e demonstrou para o professor. Ele era um gênio, né, e tal. Mas, enfim, o que ele fez é justamente o que eu vou fazer com vocês aqui agora, tá? A ideia é a seguinte, é simples, a ideia é muito interessante, tá? Então, primeiro de tudo, o que ele quer, o que ele fez lá é exatamente o que eu quero que vocês façam aqui, tá? É exatamente o que eu quero que vocês façam. É a soma, só que aqui eu não quero dos 100 primeiros, mas de qualquer primeiros aí. A ideia que ele teve que se aplicou aos 100 primeiros, se aplica a qualquer número de primeiros que você tome aí. Aos 200 primeiros, aos 300, 150, 222, quaisquer primeiros que você tome aí. Tá? O que você sabe sobre esse somatório? Na verdade, você pode escrever 1 mais 2 mais 3 até N. Pô, de novo, todo semestre eu escrevo assim, eu não mudo, né? Se aqui tá K, aqui é para ser K. Deixa eu ver como é que eu continuo, porque eu tenho que chegar no padrão. É K. Tá? Então, aqui é K. Tá legal? Então, vamos voltar. É a soma de 1 até K. 1 mais 2 mais 3 mais 4 até K. É isso que eu quero saber qual é o valor. Ele está dizendo que é igual a isso, você tem que provar que de fato é igual a isso. Então, a gente tem que sair dessa expressão e chegar até essa expressão. Concordam? Vamos lá, vamos continuar. O que a gente sabe é que a soma dos i primeiros termos é isso. Aí, se você dobra isso, concorda que é a soma dos k primeiros termos mais a soma dos k primeiros termos? Quando você multiplica por 2? Quando você pega isso tudo aqui e multiplica por 2, é porque, na verdade, aparece essa soma 2 vezes. Então, aparece essa soma mais essa soma de novo. E agora? Olha só que coisa agora. De novo aqui é K. Vocês entenderam, né? Que isso aqui é K. Isso aqui é K. Entenderam isso, né? Então, vamos lá. O que é essa soma? É essa soma daqui. E essa soma é essa soma aqui. Agora, vamos continuar. Então, 2 vezes o somatório dos K primeiros termos é essa soma aqui, até K, mais essa soma aqui do 1 até K. Agora, olha o traquejo que ele teve, tá? Pega o primeiro termo e soma com o último termo. Quanto que dá 1 mais K? K mais 1. K mais 1. Pega o segundo e soma com o penúltimo termo que está aqui. Qual é o termo que vem antes do K? K menos 1. K menos 1, certo? Então, aqui vem K menos 1. Então, quanto que é 2 mais K menos 1? 2 mais K menos 1. E quanto que dá essa conta? 2 mais K menos 1. Dá K mais 1. K mais 1 também. Então, isso aqui também dá K mais 1. Quem é o anterior ao K menos 1? É o K menos 2. Quanto que é 3 mais K menos 2? 3 mais K menos 2 é também quanto? K mais 1. Falando em exemplos, né? Então, igual o exemplo que o Gauss fez lá. 1 mais 2 mais 3 até 97, 98, 99, 100. Essa soma, mais essa soma de novo, né? Então, que é 1 mais 2 mais 3, mais 97, mais 98, mais 99, mais 100, ela é o quê? Esse camaradinha mais esse camaradinha dá 101. Esse camaradinha mais esse camaradinha aqui dá 101. Esse daqui com esse daqui, 101. Vocês já entenderam, né?
É sempre K mais 1 o resultado, a soma do primeiro com o último. E a minha pergunta é, quantas vezes aparece o K mais 1 aí? Ó, esse cara se relaciona com esse último. Então, dá um K mais 1 uma vez aqui para ele. Esse daqui se relaciona com o penúltimo. Então, tem K mais 1 para ele aqui. Esse terceiro com esse terceiro aqui de trás para frente, né? Até quem? Você vai até esse se relacionar com esse daqui, que também dá K mais 1. Como o Oliver colocou aí, aparece K vezes K mais 1. Ou seja, né? Isso que está escrito aqui, ó. Somando o primeiro termo com o último, o segundo com o penúltimo e assim por diante, você tem. Né? Aqui eu estou usando K, então vou usar K aqui. Né? Não é N, mas é K. Certo? 1 mais K. Aqui também vai ser 2 mais K menos 1, que vai dar 1 mais K, e assim por diante. Ou seja, você tem esses K mais 1 aqui, esses K mais 1, né, aparecendo, e que são quantas vezes? No caso K, termos com valor K mais 1. Ou seja, o que você tem é que a soma duas vezes a soma dos K primeiros termos é igual a K, que multiplica K mais 1. Ou seja, o que a gente está interessado é nesse pedaço aqui. Então, isso daqui você passa dividindo. Então, você tem que a soma dos K primeiros termos era 2 vezes isso, né? Então, é K que multiplica K mais 1 sobre 2. Desculpem por eu estar usando o N aqui, mas no caso, se eu estou usando o K aqui, era para usar K aqui, né? Então, eu tenho que ajeitar esses slides já. Eu fiz esses slides há, sei lá, 2 anos atrás, ou ano passado, no início do ano passado, eu ainda não ajeitei isso. Mas vocês estão entendendo, né? Ou considera tudo K ou tudo N, tá? Basicamente é isso. Tá legal? Mas entenderam a estratégia? Sim? O maluco fez isso com 7 anos. O que é? O maluco fez isso com 7 anos. É, isso. Eu acho que eu não acredito nisso, não. Pô. Ó. Por isso que ele é lembrado até hoje. Pois é, não é, ele não foi um cara qualquer, né? Ele é o cara, pô. Ele é dito como o príncipe da matemática. Ó, ele trabalhou na teoria dos números, estatística, análise matemática, geometria diferencial, geodésica, geofísica, eletrostática, astronomia, ótica. Ele era matemático, astrônomo e físico. Infância, vou botar aqui, ó, infância. Será que viveu a vida? Apareceu um gêniozinho desse aí, acho que foi lá na Holanda, né? Tem um gêniozinho desse aí. Recente. 7 anos. Ó, ele casou, pô. Casou, teve um monte de filho. Teve 3 filhos. Aí no chat, ó. Isso é muito conhecido, essa história dele. Mas, enfim, esse cara é fenomenal. Não por isso, mas por inúmeras outras coisas que ele fez, tá? Bom, continuando, uma proposição que a gente tem também é que a soma não dos K primeiros termos naturais seja aquilo que eu estava falando, mas a soma de quem? 2i menos 1. O que é isso? Aqui, ó. A soma dos K primeiros ímpares. É verdade. Concordo com isso? Oi? Sim. Sim, sim. Tá? Porque você começa, ó, com K. Ó, é capaz de ter aqui. Não tem aqui. Vou voltar. Primeiro valor de K, de I, é igual a 1. Certo? Então, é 2 vezes 1 menos 1. Esse é o primeiro termo.
Isso aqui vai dar 1. Mais, itera nele, 2 vezes 2 menos 1. Isso aqui vai dar 3. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. E assim vai. O próximo, então, vai ser 5, 7, até 2k menos 1. Ou seja, isso daqui corresponde ao primeiro elemento. Isso aqui ao segundo elemento. O 5 ao terceiro elemento. E assim por diante até o késimo elemento. Então, a soma dos k primeiros ímpares é k ao quadrado. Essa tem que provar. Então, a gente tem algumas formas de fazer isso. A gente pode fazer bem similar ao caso anterior. A soma dos primeiros naturais. Tá? Então, como a gente pode fazer isso? É separando o somatório em duas partes. O que é isso? Olha só, o somatório de 2i menos 1, na verdade, é o somatório de 2i menos o somatório dos 1. Concordam com isso? O que é isso daqui? Eu acabei de apagar, né? Mas é o 2 vezes 1 menos 1, mais 2 vezes 2 menos 1, mais 2 vezes 3 menos 1, e assim vai, né? Até 2 vezes k menos 1. Isso que eu estou fazendo aqui é uma arrumação dessa soma, porque olha só, o que é isso daqui? 2 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 2 vezes 3, até o 2 vezes k, certo? Esse pedaço corresponde a esse pedaço, menos, 1, mais 1, mais 1, aqui esse mais 1 aqui, até o último 1. Concordam com isso? Esse menos lá de fora faz isso aqui virar menos aqui, né? Essa separação que está aqui é exatamente essa que está aqui. Tudo bem? Show? Então, continuando, como a gente pode pôr esses somatórios aí? Então, a soma dos 2i menos 1 aqui pode ser reescrita como a somatória dos 2i primeiros inteiros, naturais, menos o somatório dos uns, certo? Dos uns, que aparece k vezes. Vocês concordam que... Pô, apaguei, mas deixa eu voltar. Tá vendo essa soma daqui? Tá vendo que o 2 aparece em todos os termos? Concordam que esse pedacinho aqui você pode pôr em evidência? Então, colocando o 2 em evidência, você vai ter o quê? 1, mais 2, mais 3, até cá. Concordam com isso? Para esse pedacinho aqui? Ok. Aqui você continua, né? Menos 1, mais 1, mais 1. Vai continuar. Então, é isso que é feito aqui. Se você tem uma constante dentro de um somatório, você pode tirar essa constante e colocar para fora. Aqui, ó, passa essa constante 2 para o lado de fora. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse pedacinho daqui a gente acabou de calcular na proposição anterior. Então, continuando, temos que o somatório disso aqui, você sabe quanto que é. E esse somatório aqui? Voltando aqui, ó. Quantos uns aparecem aqui? K vezes. K. Isso, então é 1 que aparece K vezes. Então, a resposta desse pedaço aqui é K. Você já sabe. Ó, esse pedaço aqui vale K. Porque é o 1 que se repete K vezes nessa soma aí. Enquanto que esse pedaço aqui, você sabe da proposição anterior, que ela é igual ao quê? Ó, 2 continua, que multiplica K vezes K mais 1 sobre 2, por conta desse somatório, menos K por conta desse somatório dos uns aqui. Só ajeitar as coisas, né? Isso aqui corta com isso. Então, você tem o quê?
K que multiplica K mais 1 menos K. Põe o K em evidência, né? Colocando o K em evidência, nesse multiplicação sobra K mais 1, e aqui menos 1. Ok? Então fica K vezes K, que fica K ao quadrado. Beleza? Entenderam? Sim. Vocês podem observar que concordam que foi utilizada uma proposição anterior aqui? Essa informação aqui ser igual a essa fórmula foi da proposição 3. Então, você pode dizer que essa proposição 4 aqui é um corolário. Ele é um corolário da proposição anterior. Entendeu? Beleza? Ok. Sim? Bom, já são 8 horas, eu não vou dar continuidade a essa aula aqui agora não. Vou parar. Na aula que vem, por favor, cheguem cedo, por favor, tá? E aí eu consigo terminar essa parte e falar do conteúdo que tem na aula que vem. Tá legal? Mesmo que não dê para terminar na próxima aula, na aula de exercício eu termino o conteúdo e a gente vê o exercício lá junto, tá? Mas tentem chegar cedo para eu conseguir começar a aula cedo também e a gente dar conta aí do que falta, tá? Então estudem para quinta, deem uma olhada nessa aula de hoje, porque eu vou dar continuidade a esse assunto aqui e introduzir assuntos novos, tá? Beleza? Ok, boa noite. Tá bom, gente? E daqui para frente vai ser só no sentido de demonstração. É. Ok. Isso aí. Tá legal? Espero que vocês gostem. E que vocês entendam esse passo a passo aí. Fala aí, Gabriel. Tá ficando maneiro. Que bom. Então tá. Na quinta-feira a gente continua e até lá, tá? Peçam aos colegas aí para estarem presentes. E que eu vou dar ponto quem participar da aula, quem vir a aula. Eu vou fazer assim agora. Tem que estar aqui para ganhar ponto. Beleza? 17h59 já estarei pronto. Obrigado. Vou interromper a gravação e fechar aqui, tá? Valeu, gente. Tchau.